Até porque a gente está precisando de material, né? É isso aí. Gostei disso. Gente, então vamos lá, né? Começar. Inicialmente eu quero agradecer para quem não me conhece, Eliana Fluência, em parceria com o museu. A gente está trazendo o professor Roberto, né? Roberto Cruz, baiano, né? E é um prazer muito grande revê-lo e estar trazendo para lançar o livro dele, que já é um sucesso, né? Com uma semana, basicamente, 2 semanas de lançamento em nível de Brasil, Santa Catarina, e já vai ser a 2ª edição já vai ser editada, então já é um sucesso, né? E é um prazer a gente estar tendo ele aqui, e ele vai dar uma palavrinha com a gente, vai fazer essa palestra para nós e lançar esse livro. Então, falar um pouquinho do Roberto, é baiano, né? Psicólogo, doutor em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado em métodos e diagnóstico na Universidade de Barcelona, docente da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Laboratório Fator Humano e coorganizador do livro Comportamento Humano no Trânsito. E aqui a gente tem também a presença do Ivan, que é o editor desse livro, parceiro nosso também de muito tempo, e acredito que essa parceria já deu certo, né? Já deu certo. Então, muito obrigada por terem vindo e agradecer a vocês também. E com a palavra, o Roberto. Desculpa. Só antes, fazer uma saudação a todas e todos os presentes. A gente sabe como o deslocamento em Salvador, em noites chuvosas, é desafiador. Então, saudar os presentes e saudar os presentes que vão estar acompanhando pela transmissão virtual, aquela caixinha branca ali em cima. Olá, pessoas da internet. Avisar que o evento ele vai estar sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado na íntegra no YouTube do Conselho. Então, fica aberto para quem quiser acessar, para quem quiser, inclusive, utilizar como material e tudo mais. E aí, enfim. Então, saudar a presença do professor Roberto Moraes Cruz. A companheira já me poupou de ter que apresentar seu vasto currículo. Dizer que o CRP está aberto, né, para a presença de vocês. A gente está muito feliz aqui. A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito está representada na figura de Jeane, que vai falar um pouquinho com vocês também. A atual gestão, 15º plenário, Gestão Psicologias em Movimento, também está presente na minha pessoa, que estou apresentando, Renan Rocha, estou como coordenador da Comissão de Direitos Humanos, e vou, inclusive, depois passar a representação para Yara Maria Alves da Cruz Martins, que é também da gestão, que vai estar acompanhando o evento com vocês até o final. Tá? Deixa eu só ver se aqui na minha pesca tem mais alguma coisa que eu esqueci. Quem vai estar mediando o evento é a Jeane Helena Silva Araújo, representando a nossa Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, que vai dar alguma palavrinha inicial antes da gente passar diretamente para o Roberto. Se sintam absurdamente em casa, só não precisa tirar roupa. Mas, fora isso, se sintam à vontade no espaço. Tá? Boa noite mais uma vez a todas e todos. É um prazer receber o doutor Roberto Moraes Cruz, né? É um privilégio para o nosso conselho. Então, gratidão eterna por esse momento. Espero que todas e todos possam aproveitar bastante, né? A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito ela já acontece desde 2007, né?
fazendo vários eventos aqui no Conselho e fora do Conselho. Precisamos também da colaboração de todas e todos para que possamos fortalecer a cada dia. Então, mais uma vez, o Conselho está aberto também a vocês. Tá? É com a categoria, é com a união dos psicólogos e psicólogas que nós podemos crescer e dar avanços e também mostrar a nossa cara a todo o país, o que o psicólogo do trânsito pode fazer pela sociedade. E a sociedade cobra. E realmente teremos grandes desafios aí para frente. Então, a união é fundamental e o Conselho está aqui para fazer isso por nós também. Tá? Eu espero que vocês se sintam à vontade, como o Renan falou, tá? E que todos nós possamos curtir bastante esse momento. Eu quero passar também a palavra para a Sidneia Santana, para vir aqui à frente falar um pouquinho também sobre a comissão da Abraspcit. Bem, pessoal, boa noite. Na realidade, para mim, assim, é uma honra estar aqui no lançamento do seu livro, até porque o título dele assim instiga a gente a ver possibilidades, né? Porque a gente ouve muito assim, psicólogo do trânsito falando das dificuldades que está acontecendo, porque todo o contexto em si, na realidade, não é só a categoria de psicólogo do trânsito, mas assim, eu sempre trago uma perspectiva de que assim, aonde tem certas limitações, né, também tem as possibilidades. E quando você traz assim desafios e perspectivas, então eu vejo assim que os desafios, né, eles vão trazer sempre coisas boas e perspectivas boas. E é isso que eu espero encontrar no seu livro, tá? Bem, em relação à Abraspcit, a Abraspcit fez um ano da Federada Bahia, né? Que eu faço parte da Federada Bahia. Então, assim, eu recebi o convite de Patrícia Bonfim, que é a nossa presidente aqui da Federada, né? Porque tem a Patrícia, né? E aí fizemos um ano agora, no dia 3 de setembro, né? E tem uma outra colega que vem aqui também, por favor. Vem aqui, que você vai falar também, né? Então, a Abraspcit está aqui presente. Baiuxa, né? Então, peraí que eu vou passar o microfone para você. Mas, enfim, a Abraspcit, uma parte está presente lá no Congresso, né? Eu não pude estar no Congresso, mas que bom que eu estou aqui com vocês. Na realidade, assim, é muito importante a gente estar sempre se reunindo, visando o campo e o que pode ser feito pela psicologia do trânsito. Porque o trânsito é um desafio. Na realidade, o trânsito é um desafio que envolve os engenheiros, né? E envolve a educação, porque sem educação o nosso trânsito não vai melhorar muito, né? A gente faz a nossa parte, mas precisa realmente ter uma educação que venha inicial lá da base mesmo. Mas, enfim, nós estamos aqui com esse desafio e com perspectivas de sucesso, tá bom? E é isso que eu desejo para você também, tá? É um prazer também estar aqui hoje, no lançamento do seu livro, assistindo a sua palestra, né? É importante, eu acho que a participação de todos nesse momento também. Como a Dioné já falou, que tem uma parte lá no Congresso e outra veio aqui representar. Eu também gostaria muito de estar lá, o senhor também já esteve lá, né? E eu acho que a gente está aqui, tem que unir forças, e é um desafio mesmo. Mas eu gostei da Giane, quando ela falou. Foi a Giane que falou, não, foi a Dioné, nem lembro mais, gente, desculpe, tá? Sobre desafio e perspectivas. Eu acho que todo desafio remete a aspectos positivos, né, num crescimento. Eu acho que a gente está aqui para isso. Tá? Muito obrigada pela participação. Tá? Bem, pessoal, boa noite. Queria cumprimentá-las, psicólogas, psicólogos. Queria, inicialmente, claro, né, agradecer ao Conselho Regional de Psicologia da Bahia e, em nome do Renan Rocha, né, que é conselheiro da Comissão de Direitos Humanos, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui na sede do Conselho, né, podendo realizar essa atividade que, obviamente, considero uma das mais importantes, que é discutir, capacitar, avançar, né, conhecimento, e potencializar, o que a gente chamou de empoderar as pessoas, né, em torno do conhecimento, em torno da aprendizagem coletiva. Em segundo lugar, eu queria cumprimentar toda a Giane, em nome da Giane, toda a comissão de trânsito, a Abraspcit, local, federada,
A Brapcit Nacional tem 2 anos, então o fato de ter 1 ano na Bahia não significa tanta diferença assim, mas que bom, né, que a Bahia já é uma federada, talvez uma das primeiras federadas da Brapcit, isso é muito bom. Sou baiano de nascimento, então me sinto bem à vontade, estou há muitos anos fora da Bahia, de Salvador, de fato. E fiz só do tempo em que existia uma única universidade que tinha curso de psicologia, né, que era a Universidade Federal da Bahia. Então já faz realmente algum tempo que eu saí daqui, né, praticamente logo depois de formado. Então já tem um bom tempo fora. Mas assim, na minha trajetória eu aprendi a lidar bastante com as questões ligadas à avaliação e à perícia em geral, e aí eu acabei me aproximando da área do trânsito por essas caminhadas no campo da avaliação da perícia. Bom, e por fim eu queria agradecer a presença do Dr. Ivan Rabelo, que é o meu parceiro na edição desse livro que a gente está comemorando hoje com vocês, é o nosso editor de uma nova proposta editorial no país, se chama Nila Press, e que está nos ajudando aqui junto com a Fluência, que também agradeço por ter oportunizado esse lançamento aqui no CRP. Bom, gente, eu me propus, não vou tentar usar toda a noite de vocês, vou procurar ser bastante sintético. Eu estou participando do Congresso Brasileiro da Abramet, da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, aqui na Costa do Sauípe. A gente está tendo discussões muito interessantes. Estou ainda com crachá. A gente está 3 dias lá, né, intensas participações. Está muito interessante. Talvez vocês tenham notícias depois. Né? Vários debates importantes na linha das discussões que a gente está tendo em relação à mudança no CTB, questões ligadas a conceito, metodologias, uso de simuladores. Tem uma discussão muito interessante lá. Então, está sendo realmente um cenário muito importante que está acontecendo lá. Uma das partes desse debate que a gente tem feito nacional, a partir das considerações que nós fazemos hoje, o que é avaliação psicológica no trânsito no Brasil, a gente já sabe, quem conhece avaliação no Brasil nos últimos 20 anos sabe dos aspectos problemáticos que se tem a avaliação, do conjunto das queixas, né? Mas também o fato de já termos conhecimento disso nos coloca diante de alguns desafios importantes que a gente tem que enfrentar cada vez mais, mas também em termos de perspectiva. Eu vou tentar identificar em 3 aspectos básicos. Primeiro, claro, a gente tem que situar o que é avaliação psicológica no trânsito hoje, né? Para começo de partida, temos que ter claro quais são os pontos que indicam o que é avaliação psicológica no trânsito hoje. Né? O fato de hoje pertencer à diretoria da Brapcit, por exemplo, na diretoria científica, a gente acaba tendo uma visão geral de como os psicólogos pensam no país e refletem e referem o que tem acontecido nos seus respectivos estados. Né? Apesar de a gente ter uma política de trânsito nacional, e inclusive para avaliação psicológica, chamada de perícia, no trânsito, regionalmente há tensões diferentes. Né? Aparentemente a política é nacional, mas, na verdade, a forma como é feito tem muito de regionalização. Né? E a gente percebeu isso quando a gente editou nota técnica na última gestão do Conselho, tentando aproximar a mediana, né, vocês devem ter visto na nota técnica, do valor de honorários dos psicólogos, que não existia na tabela de honorários. Né? E, ainda assim, nacionalmente, ainda foge bastante essa discussão. Há uma variação muito grande nacional, mesmo com indicação de honorários feita pelo Conselho Federal. Né? Mas vamos lá. Eu acho que a primeira constatação que a gente pode fazer sobre a avaliação psicológica no trânsito hoje é que, basicamente, nós somos regidos por 2 marcos legais. Okay? A Resolução 425, vocês conhecem, que é a legislação de cabeceira, né, de todas as legislações que já teve. Eu conheci a primeira, fiz parte do primeiro curso, pelo menos em Santa Catarina, nos idos de 98, né, a Resolução 080 de 98, quem conhece a história da psicologia do trânsito no Brasil, primeira resolução a indicar capacitação para psicólogos peritos na área, né, que em 98, que começaram a surgir os cursos de capacitação de 120 horas, quem é da época e do tempo lembra disso, e depois de várias resoluções chegamos a essa de 2012, que é a regra geral de como se faz a avaliação psicológica no trânsito do Brasil. E, além disso, a Resolução 007 de 2009 do Conselho Federal, essas 2 normas ou marcos legais são aquelas normas de cabeceira, ou seja, aquela que orienta a atividade do trânsito e a avaliação psicológica no trânsito no Brasil em geral. A Resolução 425, ela coloca médicos e psicólogos no mesmo patamar, do ponto de vista da legalidade. E inclui, né, e essa é uma discussão que a gente tem feito na mudança do CTB,
ela desloca, né, coloca como foco da avaliação psicológica e da avaliação médica, a avaliação física e mental para os médicos e a avaliação psicológica para os psicólogos, como se os aspectos relativos à natureza mental não tivessem a ver com funções psicológicas. Então, isso cria, de fato, um problema conceitual, dos vários problemas conceituais que tem, né, essa resolução. Eu vou avançar um pouquinho onde eu quero chegar com isso. Nós já fizemos proposta de mudança para o CTB em relação a isso, tá? Está na mão do Legislativo agora tomar decisão sobre esse assunto e lá no Congresso a gente tem discutido isso. Mas, de fato, a resolução diz que em torno de médicos e peritos, cada qual no seu quadrado, como se diz, né? A medicina lidando com a medicina do tráfego, a psicologia lidando com a psicologia do trânsito, mas ambos devem conhecer trânsito para operar no nível de avaliação. Dessas duas resoluções, o que de fato a gente pode compreender que é hoje a avaliação psicológica no trânsito? Ela é denominada, perceba, está escrito que psicólogos têm um nome chamado perito examinador de trânsito e médico perito examinador de trânsito. Então, hoje, essa chamada perícia psicológica no trânsito do Brasil, e aí temos um problema conceitual, que é definir o que seria a perícia psicológica de fato, o que seria a avaliação psicológica de fato, porque perícia é uma modalidade de avaliação, e a gente tem que descrever isso muito bem, porque o psicodiagnóstico também é uma modalidade de avaliação, né? E isso é muito importante conceitualmente operar. Mas, basicamente, a finalidade principal da avaliação psicológica no trânsito hoje no trânsito é gerar benefício em um direito que chama obtenção da CNH. Né? Isso, de fato, hoje é a sua principal finalidade. Em torno dessa finalidade se organiza todo o marco legal em torno do qual se faz a avaliação psicológica. Isso, de certa maneira, restringe a margem de manobra do psicólogo para operar em outros níveis de avaliação, além da avaliação da CNH. E, mais ainda, outras atividades ligadas à psicologia do trânsito. Eu vou demonstrar para vocês como é que isso acontece. O segundo aspecto é o foco. Se a finalidade é, principalmente, obter e gerar manutenção da CNH, qual é o foco? Primeiro, toda a orientação normativa sobre avaliação psicológica no trânsito no Brasil tem como foco condutor. Não é o pedestre, não é o ciclista, basicamente dirige-se ao condutor. Todo o nosso processo de avaliação de check-in no sistema trânsito é ligado ao condutor, à direção de veículos. Isso nos dá um problema em termos de posicionamento da avaliação psicológica no trânsito, em termos de política pública, que é o fato da gente se dirigir a uma parte daqueles que participam no sistema trânsito, não o conjunto da obra. Por que nós não avaliamos vítimas? Por que nós não avaliamos quem não está no trânsito porque tem medo de ir no trânsito, porque tem fobia, ou quem está em transtorno de estresse pós-traumático por ter sido vítima de um sistema trânsito? Então, assim, nós temos uma questão maior para resolver, que é, de fato, partir de um certo pressuposto do que seria a avaliação psicológica no trânsito hoje. Aí começa o primeiro desafio nosso, tá certo? Primeiro, entender que o foco hoje da avaliação é dirige-se ao condutor e que se busca algumas informações, e são algumas informações psicológicas, para fazer a seguinte relação, o seguinte vínculo. Determinadas funções psicológicas que é indicada como análise de capacidade, que usa essa expressão aptidão, né, gente? Aptidão é uma expressão histórica na psicologia e na pedagogia, que se refere a uma certa plataforma básica da capacidade. Né? Aptidão não é ainda a habilidade, né? E não é ainda a competência. Porque se nós tivéssemos que avaliar condutores hábeis ou competentes, 80% não estaria no sistema de trânsito. Então, dedicamos-nos à aptidão. Tanto é que a terminalidade da avaliação psicológica no trânsito se chama aptidão, inaptidão, temporária ou não. Okay? Mas, basicamente, o conceito de aptidão significa plataforma biopsicológica básica. Né? E aptidão significa o seguinte, olha, eu nasci com aptidão para me comunicar, significa aparelho fonador. Mas quem instala, se eu devo falar em português ou japonês, é um ambiente. Ele estimula. O nome disso é habilidade. A habilidade surge de uma estimulação com o ambiente. Né? Então, quando eu avalio a aptidão, eu estou me colocando num patamar primário de avaliação, em que eu verifico a capacidade dos organismos para fazer alguma coisa, e alguma coisa muito típica dos seres humanos, né? Que é o que os médicos fazem também, capacidade de preensão, enxergar com pelo menos um olho, né? Visão monocular já é suficiente para ir para o trânsito. Né? São as funções mínimas para você exercer a atividade. Em torno desta noção de capacidade e não de funcionalidade, aí eu vou discutir isso com vocês, qual seria o desafio da avaliação psicológica no trânsito em termos conceituais. Nós erigimos todo o regramento da atividade
de médicos e psicólogos para gerar o benefício que CNH. Mas perceba, a partir do exame de algumas funções psicológicas, que não são os comportamentos propriamente ditos, mas são algumas funções. Por que nós examinamos a atenção? Qual a relação da atenção com o comportamento no trânsito? Esse é o problema. Examinar a atenção não garante o comportamento. Examinar a memória não garante comportamento. Examinar traços de personalidade não garante comportamento. Né? Então, qual seria a relação entre função, comportamento e direção? Isso sem falar que estamos com foco no condutor, novamente. Tá certo? Então, esse é o foco atual. Muito bem. Então, portanto, hoje, o principal objetivo da avaliação psicológica no trânsito, que restringe, aí sim, a avaliação psicológica em toto, no seu sentido mais amplo, é avaliar o grau de aptidão psicológica do condutor. Apto, inapto, temporariamente ou não, não é isso? Definitivamente ou não, para realizar a atividade de condução de veículo. Hoje o objetivo é este. Significa que nós fazemos o quê? Verificamos alguns fatores psicológicos, verificamos se esses fatores psicológicos constituem algum nível de aptidão básico para dirigir. De fato é isso, tá certo? Vocês fazem isso, que são peritos do trânsito. Então, nós temos uma hipótese que não quer calar, né? Todos os psicólogos do trânsito, conscientemente ou não, trabalham com a seguinte hipótese, que há determinadas pessoas que apresentam capacidade ou habilidades suficientes ou disponíveis para dirigir ou não. Isso significa que, nesse sistema atual, a nossa tendência é olhar para o condutor, verificar algumas funções básicas chamadas de aptidão ou capacidades básicas e incluir ou excluir pessoas no sistema, mais por exclusão. Porque se eu verifico o grau de aptidão e percebo que algumas pessoas apresentam ou não apresentam, os que não apresentam não estão aptos. Então, na verdade, é um sistema montado para, ao avaliar a capacidade, excluir mais do que incluir no sistema. Okay? Embora se inclua mais do que se exclua, mas o pressuposto é o pressuposto da inaptidão, ou seja, algumas pessoas não apresentam determinadas capacidades para dirigir, né, para se conduzir. Essa é a hipótese básica que alimenta todo o sistema. Dessa hipótese básica, o que acontece? Como o sistema de avaliação psicológica no trânsito, ao longo das resoluções, foi ficando cada vez mais restrito, o processo de avaliação psicológica, em tempo, espaço, resultado, foi ficando cada vez mais restrito ao longo do tempo, os psicólogos passaram a carregar toda a sua expectativa de resultados do processo de avaliação da capacidade em torno dos testes psicológicos. Tanto é que, se você retirar os testes psicológicos do sistema de avaliação, o que fica, né? Você tem que fazer em coletivo, você tem que fazer rápido, num tempo urgente, você tem que dar o resultado o mais rápido possível, a pressão de todos os lados, uma margem de manobra cada vez mais restrita, e vocês sabem que, do ponto de vista técnico, todo o processo de avaliação que reduz tempo, recursos, capacidade analítica, capacidade de relacionar isso com outras fontes, reduz a capacidade de acertar. Você reduz a chance de sucesso. Isso serve para médicos, serve para psicólogos. Não tem nenhum, não é nenhum aspecto específico só na psicologia. Se você reduz o tempo de avaliar, você reduz o tempo do juízo crítico, que a gente chama, reduz o tempo da capacidade de você refletir sobre os resultados que você obtém. Em função dessa redução na margem de manobra, você carrega toda a expectativa de predição do resultado, ou seja, da capacidade de enxergar isso no tempo e no espaço, o que vai acontecer no trânsito, nos instrumentos psicológicos. Por isso as tabelas passam a ser tão importantes. Não é isso? Porque você carrega todo o sistema de avaliação na validade intrínseca dos imateriais, não na validade do processo. Então, o psicólogo acaba se tornando um tecnopsicólogo. De certa maneira, gente, nesse sistema, e o tempo está nos dizendo isso, nós estamos retornando ao tempo do psicotécnico, tá? Se a gente não cuidar com isto, a gente vai retornar ao estágio que nós ficamos em 98, quando a sociedade perguntou, precisamos ter o psicotécnico ou não? Qual o resultado que ele dá na sociedade? O resultado é aquele que a gente afere nas tabelas, ou a capacidade do psicólogo entender o resultado daquilo que você avalia em relação ao comportamento no trânsito? Então, estamos, de fato, vivendo mais um momento importante, que foi aquele momento em 98, em que a sociedade se desconfiava muito bem qual o resultado do nosso trabalho, em que efetivamente ele corresponde. Okay? Então, essa é a nossa hipótese principal. Tá? Nós partimos do pressuposto, e é preditivo, de que os instrumentos de avaliação psicológica, pela sua validade intrínseca, que é real, eles têm validade intrínseca, mas para aferir grau de atenção, mas ele não tem validade ecológica, como a gente chama,
para verificar se aquela função de atenção tem a ver com comportamento de desatenção, descuidado, de imprecisão, de incoerência, de risco. Nós não temos essa relação clara. Nós temos uma inferência sobre esse assunto, mas nós não temos a evidência, são duas coisas diferentes. Não é isso? Nós intuímos essa relação, que é a mesma coisa que a gente intui nos processos terapêuticos. Nossa terapia sempre dá certo. Nem sempre verificamos se ela realmente dá certo para cada tipo de cliente, para cada tipo de queixa. Não é isso? Então, inferência é uma coisa, intuição é uma coisa, outra coisa é evidência. Ok? Muito bem. Então, surgem algumas perguntas impertinentes, vamos dizer assim. Quais são as perguntas impertinentes? Eu separei as que considero as mais importantes. São 4. Qual o foco e a finalidade, de fato, da avaliação? E aí vem a questão do desafio, né? Qual é o nosso desafio? Como aprimorar, aperfeiçoar o foco e a finalidade da avaliação psicológica, numa trajetória em termos de perspectiva. A segunda, que conhecimentos ou metodologias da psicologia e das ciências do trânsito realmente nos são úteis? Realmente nos conduzem a uma perspectiva de avaliação mais interessante, mais robusta, mais rigorosa, de maior qualidade. Quais são esses conhecimentos? Quais são essas metodologias? Terceiro, qual é o alcance, da avaliação psicológica? Até onde a avaliação psicológica nos ajuda a entender o comportamento humano no trânsito? Qual é a responsividade? O que é responsividade? A capacidade de avaliação psicológica em impor soluções no trânsito. A avaliação psicológica ajuda, resolve alguma coisa, reduz óbito, reduz acidente, reduz o prejuízo, reduz o dano, tem impacto sobre acidente, incidente. Qual é a responsividade da avaliação psicológica? Que soluções ela pode promover no sistema de trânsito? Ok? E o quarto, a avaliação psicológica no trânsito no Brasil faz parte ou é parte de uma política pública? Qual seria? Eu diria que são 4 perguntas. Se eu tivesse que sair ali na sociedade e alguém me perguntasse, bacana, então a avaliação psicológica é uma política pública ou não é? Como é que eu responderia? Se a primeira pessoa me passasse ali na esquina e perguntasse para mim, como é que eu responderia isso? Não é? Muito bem. Vamos pegar a primeira? Vamos lá. Qual é o meu entendimento sobre isso? E é isso isso é um dos aspectos que a gente tem discutido no livro. Não é isso? Qual seria o foco da avaliação psicológica, tendo em vista o foco de hoje? Lembra o foco de hoje? Foco no condutor, informações específicas baseadas no sistema de validade interna. Qual seria o foco? Na minha avaliação, gente, o foco da avaliação psicológica é a saúde mental das pessoas. Na minha avaliação. E a saúde mental. Agora, a finalidade é promover o comportamento seguro. A finalidade da avaliação psicológica não é gerar o benefício da CNH, é promover o comportamento seguro. Gerar o benefício da CNH é um objetivo administrativo dos processos de avaliação médico e psicológico. Agora, a avaliação psicológica, nesse meio administrativo, tem como finalidade verificar clinicamente a saúde mental das pessoas e verificar se há uma relação entre essa saúde mental, o comportamento de risco ou comportamento seguro em sociedade. Isso nos interessa. Esse é o pressuposto da nossa avaliação. Se isso vai gerar mais ou menos, incapaz ou incapaz, temporário ou não, quer dizer, aí é um processo administrativo, que é o resultado administrativo da minha avaliação. Isso pensando, inclusive, do ponto de vista da ampliação do foco da avaliação, que não se dirigiria apenas mais para o condutor, mas a própria vítima do sistema, que pode ser um pedestre, pode ser um não condutor. Então, perceba, isso cria um novo estágio, uma nova perspectiva de pensar a avaliação psicológica no trânsito. Se o foco é saúde mental, como é que a gente poderia pensar isso em termos desafiadores? Primeiro, como é que acontece o processo de avaliação e como é que a gente pode lidar com ele em termos de mudança de foco? Muito bem, existe uma demanda no trânsito que é chamada demanda coercitiva, é compulsória, Ninguém escolhe fazer avaliação psicológica no trânsito. Se mantivermos a avaliação compulsória no trânsito, o que vai acontecer, irmão? Mantendo as competências ou melhorando as competências profissionais que nós temos no sistema, tendo em vista que nós precisamos responder ao usuário do sistema, que é qualquer um desses que eu falei, inclusive o próprio condutor, o que vai acontecer? Nós temos uma série de procedimentos, que não se confunde com a avaliação, porque a avaliação psicológica é processo, não é isso? Mas nós temos um conjunto de procedimentos que não é padronizado no Brasil. O que as pessoas fazem são usar alguns testes parecidos, mas o sistema não é padronizado. A interpretação, o conjunto da obra, o processo psicológico no Brasil, ele não tem um sistema padrão. A gente praticamente não faz anamnese, a gente não faz checagem clínica, a gente faz checklist dos comportamentos típicos, a gente não checa a percepção de risco, a consciência de risco, a gente não checa uma série de coisas no sistema, que são úteis para o processo de avaliação, porque a gente está
absolutamente organizado para o que orienta resoluções que é em torno de construtos. A gente nem sabe se aqueles construtos todos têm a ver com o sistema, com o comportamento humano no trânsito. Agora, o que é mais importante? Sistemas de avaliação psicológica, qualquer um, para serem sistemas de avaliação psicológica, precisam coletar informações clínicas. Precisa ter interação clínica. Isso tem um impacto importante nas metodologias de trânsito hoje, tá, pessoal? Porque se eu reduzo a minha capacidade de interação com aquele que está sujeito a um processo de avaliação, coloco numa perspectiva mais coletiva e reduzo a capacidade de interação com cada um desses elementos, eu estou reduzindo a capacidade de fazer avaliação psicológica e coletar informação clínica. E todo o processo de avaliação faz coleta de informação clínica. Isso vai colocar uma exigência importante para a gente, desafiadora. Tá? E para coletar informação clínica, que é primária, clínica e psicossocial, ou seja, a relação desta pessoa com o ambiente. Só que isso também não é suficiente para coletar evidências no processo de avaliação. Eu preciso de informação secundária, que é a informação sociodemográfica e informação epidemiológica. Gente, nós estamos careca de saber. As informações epidemiológicas no Brasil são claras o suficiente para dizer que se alguém é candidato a motociclista profissional, vai dirigir para trabalhar todo dia, moto. Se ele tiver entre 18 e 27 anos de idade e for do sexo masculino, ele tem 22 chances de morrer no trânsito mais do que eu. Esta pessoa, antes de tirar a carteira, já tem uma razão epidemiológica de mais chance de morrer do que outras pessoas do sistema. Além do que, ele tem uma chance de ter trauma crânioencefálico muito mais do que eu também, várias vezes mais. Ele tem mais chance de óbito. A curva de óbito em motociclista é maior do que qualquer curva. Muito mais do que caminhão, muito mais do que homem, muito pelo contrário. Tá certo? Há uma diferença muito grande de uma curva de motoristas profissionais, caminhoneiros ou de ônibus, e motociclistas. A taxa epidemiológica é muito alta de prevalência de óbito, acidente grave e traumatismo crânioencefálico. Eu não posso ter o mesmo sistema de avaliação para todas as populações. Entenderam? Nós fazemos como no Brasil, gente, nós passamos a régua, o mesmo instrumento para todo mundo, de 8 a 80. Uma pessoa de mais de 65 anos de idade, o risco dela não é traumatismo crânioencefálico, é demência precoce. O fator de risco é o outro. Se alguém vai dirigir trator no final de semana para coletar alimento, o risco é outro. Então, nós temos que trabalhar com populações com características sociodemográficas que não são iguais. Os nossos sistemas de avaliação eles deveriam ser desenhados para grupos sociodemográficos e epidemiológicos diferentes. É assim que é feito no mundo agora, pessoal. Ou seja, a informação epidemiológica, a informação coletiva, do tipo de risco e agravo possível e a razão de chance de óbito e de adoecer no sistema é diferente para os tipos de populações diferentes. Né? É assim em todo mundo. Né? Só para ter uma ideia bem básica epidemiológica, mulheres apresentam mais alta de prevalência de depressão, ok? Mas quem passa mais tempo internado é homem. São diferentes, porque os homens só vão no médico quando no psicólogo não já estão no bagaço, né? Assim, mas as mulheres vão mais, por isso que elas têm a maior taxa de prevalência de assistência e licença para tratamento de saúde. Mas os homens, depois que ficam doentes, ficam mais tempo, mais do que as mulheres. Isso é informação epidemiológica. Só que a gente precisa ter essa informação no sistema clínico, José, Maria, João, cada um. Então, a avaliação psicológica ela precisa ser aprimorada em termos de método. Aprimorar o método clínico e associar com o método epidemiológico, com quadros sociodemográficos de população, porque elas não são idênticas em razão de chance epidemiológica. Eu não posso usar o mesmo sistema de avaliação para todas as pessoas, como se todas as pessoas fossem iguais. Elas não são, elas têm chances diferentes no trânsito. Motociclistas, pedestres, vítimas de acidente de trânsito, é só a gente checar isso. Perceberam a diferença, que isso é importante? Isso, de fato, coloca um novo patamar de exigência de qualidade na avaliação psicológica no trânsito. Os psicólogos têm que ter novos desenhos, novos padrões para organizar a sua avaliação. Né? Isso vai fazer com que a nossa decisão para o usuário, documentada, ela seja informação mais analítica, organizada conforme o tipo, as características principais dessa população. E se essa informação estiver organizada num banco de dados, em que os psicólogos do Brasil tenham acesso, mais ainda. Né? Muito bem.
Qual o foco e a finalidade? Lembra? Eu falei o foco, saúde mental, finalidade e comportamento seguro. Por que isso é importante? Porque, gente, é o seguinte, ó, via de regra, o processo de avaliação psicológica se orienta por um grande espectro, ok? De um lado, tem a tendência às pessoas ao comportamento de risco. O comportamento que a gente chama ofensivo, descuidado, menos protetor, impulsivo, que basta colocar um pouquinho mais de velocidade, o uso de substâncias psicoativas, isso vai ao desastre. A taxa de acidente aumenta em 80%. Okay? O chamado fator humano aumenta bastante. Do outro lado, eu tenho pessoas o quê? Que indicam que têm comportamento seguro, que demonstram comportamento seguro, que demonstram comportamento mais protetivo, que demonstram comportamento mais preocupado. Isso muda conforme idade. Mais jovens aceleram mais. Mais jovens veem uma reta, acelera mais. Mais velhos veem uma reta, não aceleram necessariamente mais. São duas maturações diferentes. Os jovens tenderão, em grande parte, a acelerar mais. Acidentes frontais, né, acontecem em determinados grupos de população. Né? Ok? Entenderam a ideia? Então, assim, a avaliação psicológica, na verdade, imagine vocês, né, que vocês são mais ou menos como uma flecha, né, e em torno de vocês tem um espectro, né, de população que passa à sua frente. Essa população, uma parte tende, conforme os graus de risco do próprio comportamento e as variáveis ambientais, a crescer o risco a elas se acidentarem, morrerem, né, terem prejuízos e danos importantes. Do outro lado, tem pessoas mais cuidadosas, mais seguras, mais preocupadas, mais protetivas. Mas percebam, o range é grande, o escopo é grande. E quem está fazendo a avaliação está exatamente nesta... Então, se ele tiver pouca informação, ele não sabe onde está o José e a Maria. José e Maria tem algum ponto aqui. Se ele tiver pouca capacidade de análise, ele não sabe onde é que ele está. Ele pode, inclusive, se confundir no sistema de avaliação. O sistema de avaliação ele fica girando em torno dessas... E quanto mais informação eu tiver sobre José e Maria, aumentaria mais minha capacidade de avaliação. Terceira pergunta, né? Segunda pergunta, na verdade. Quais conhecimentos e metodologias que a ciência psicológica e a ciência do trânsito pode nos ajudar de uma forma em geral? Bom, vamos lá, gente. Ó, tem vários conceitos que a gente não está dando conta. A gente está muito preocupado com atenção, memória, traço de personalidade, que são construtos importantes, perceba? Mas realmente o que importa no trânsito é a relação disso com o comportamento. Então nos interessa principalmente saber se as pessoas percebem risco, se elas têm consciência de risco, se elas têm comportamento de risco, se elas já tiveram histórias de prejuízo e danos na vida, no trânsito, ou elas associados. Nos interessa saber se as pessoas têm mais resiliência ou menos resiliência. Se elas têm preocupação mais com proteção ou menos preocupação com proteção. Isso é comportamento. Né? Então, isto hoje é mais importante checar no trânsito que necessariamente saber construtos básicos. Porque os construtos básicos se associam a isso. Né? Porque pessoas mais resilientes, com comportamento protetivo, em geral são pessoas que evitam problemas. Né? Pessoas que têm dificuldade de perceber risco, que têm um comportamento mais ofensivo, o que acontece? Em geral, elas produzem problema no sistema. Então, nós já sabemos como é que funciona o comportamento. Nós só não sabemos, nós não estamos sabendo fazer, agregar metodologias que identifiquem melhor isso. Tá? Porque também não basta só perceber o risco, eu preciso ter consciência do que eu percebi. E eu preciso ter comportamento a partir da consciência. Tá? Então, eu preciso identificar este mecanismo que faz com que as pessoas tenham mais segurança, tenham mais risco. Então, perceba, porque o acidente é um produto de várias coisas. Nós temos conhecimento hoje, em termos de teoria e metodologia, suficientes na psicologia. Né? A nossa ciência é rica em teoria e metodologia. A gente tem que saber como usar isso ao nosso favor. O acidente é um produto. O sistema trans é um sistema artificial. Foi criado por nós, foi criado pelas pessoas para serem usados pelas pessoas. É um sistema que tem erros, como todas as pessoas têm. É um sistema que tem tensões, é um sistema que tem conflito, é um sistema que tem defeitos. É um sistema que tem muita exigência e muito risco. E parte disso, quando se organiza, que a gente chama de incidente, né? Essa teoria do queijo suíço, do Reason, né? Cada fatia do queijo, quando se alinha, a gente chama de incidente, né? Em cada momento da vida, as pessoas se alinham em incidentes e produzem um acidente, a trajetória do acidente. O acidente tem sempre uma história. Uma história relacionada ao ambiente, uma história relacionada ao comportamento, né, das pessoas. Né? Então, isso é conhecimento. Aplicar esse conhecimento, portanto, ao nosso favor.
para entender como as pessoas são mais resilientes aos incidentes, de que maneira elas lidam melhor com a percepção do risco e de maneira elas evitam a trajetória de um acidente. Ok? Qual o alcance, então? Percebam que eu estou retomando as perguntas. Né? Qual o alcance, então? Né? E a responsividade? Qual a capacidade de solução que a avaliação psicológica do trânsito pode promover? Muito bem, acho que a primeira coisa é enfrentar o próprio termo que nos colocou na legislação. Né? Nos denominamos, né? Foi denominado, na verdade, pela regra de perito examinador. Né? O que é perito examinador de trânsito? Qual é o objeto da avaliação? Né? Você examina o trânsito? Não. O foco é no condutor, e o foco é em algumas funções. Né? A própria nomenclatura de perito examinador não é a mais adequada, porque a perícia é uma parte do sistema de avaliação. A perícia é a verificação de nexos de causalidade entre eventos presentes relacionados ao passado. A perícia deve ser feita com as vítimas do acidente. O que nós fazemos no sistema inteiro é avaliação. Se a gente confunde a avaliação com a perícia, que é uma modalidade da avaliação, a gente restringe, na verdade, a gente deprecia o conceito de perícia e restringe o conceito de avaliação à perícia que já está desvinculada, que já está menos qualificada. Então, nós precisamos enfrentar a nomenclatura. Né? O termo correto seria avaliação psicológica, que ele é mais amplo e ele é processual. Tá? A perícia é um aspecto da avaliação, que se dirige mais à vítima. Não é isso? A investigação de prejuízo e dano. Então, qual é o objeto de trabalho do psicólogo perito? Né? Hoje, nem é a vítima, é o condutor, e a avaliação, que deveria ser a avaliação com processo, se centra na validade intrínseca das técnicas. Então, de fato, nós temos um problema a ser enfrentado, um desafio, que é um desafio conceitual, que tem nos limitado, em termos de legislação, a agir, né, a promover ações em psicologia. Além disso, se a gente considerar, gente, que do ponto de vista metodológico, é muito importante, mais para os psicólogos, entender funcionalidade do que de capacidade. Porque a funcionalidade é o comportamento, é como o ambiente nos provoca, como nos provoca em termos de resposta. Né? Investigar a capacidade é só a base, a plataforma inicial do organismo. A gente precisa identificar como o organismo funciona. Né? Só para dar um exemplo, uma coisa é você ter, por exemplo, transtorno depressivo. Mas se eu tenho um transtorno depressivo, eu posso fazer compra no shopping, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu não posso ter a visão de que os depressivos são sempre letárgicos, ok? Mas vamos lá. Mas se eu tiver transtorno depressivo e não consigo me vestir, eu estou falando de perda de capacidade e perda de funcionalidade. Qual dos dois casos você considera que é mais crítico, que é mais severo? É quando perda de funcionalidade complica a capacidade, entenderam? Então, não adianta só saber se há ou não restrições à capacidade, eu preciso saber se há restrições à funcionalidade, que é o próprio comportamento. Então, nós precisamos ampliar a avaliação psicológica para detectar funcionalidade, se eu percebo o risco, se eu me conduzo para o risco, se eu faço parte de grupo vulnerável, se eu faço parte de um grupo vulnerável epidemiologicamente, eu tenho evidência clínica que você faz parte desse grupo vulnerável, se eu tenho mais ou menos resiliência, e aí o meu sistema de avaliação, em vez de ser um sistema de avaliação psicológica que se dirija para a exclusão, ele vai se dirigir para a inclusão. Aí vem a parte mais importante. E aí vem a parte mais importante para pensar a política pública. É um sistema que agora, ao investigar a capacidade e funcionalidade, em vez de você excluir pela capacidade, você investiga a funcionalidade, o comportamento, na perspectiva de incluir pessoas no sistema e dizer assim, olha, nestas condições, como é que você vai entrar no sistema trânsito? E como é que você ficaria tendo essas características investigadas? Então, avaliar a saúde mental e o comportamento seguro passaria a ser, no meu modo de entender, o principal objetivo da avaliação psicológica no trânsito. Além disso, olha que interessante, às vezes a gente nunca presta atenção no potencial de trabalho do psicólogo do trânsito. A avaliação psicológica para obtenção de CNH é uma atividade, só que ela é básica para as outras atividades. Porque se eu avalio, eu tenho evidências para tratar, se eu avalio, eu tenho evidências para reabilitar. Se eu avalio, eu tenho informações para promover, para prevenir. Não é? E a gente não tem ideia que no escopo das prestações de serviço de um psicólogo do trânsito, a avaliação psicológica é uma delas. Ela é nuclear,
Porque a gente pode promover saúde, prevenir risco, fazer consultoria na área, ensinar, capacitar, pesquisar, realizar a perícia de acidente, sim, de trânsito com as vítimas, fazer autópsia psicológica em virtude de acidente. Quem faz isso basicamente é psicólogo da Polícia Civil, mas tem que ser psicólogo do trânsito, quem faz autópsia psicológica, porque é do trânsito. Quem entende de trânsito deveriam ser os psicólogos do trânsito. A autópsia psicológica também é uma forma de perícia, que não está prevista no CTB, que não está prevista na forma como a gente tem, mas é uma função do psicólogo do trânsito. E quem que trata as fobias, gente? Existem metodologias, tratamentos psicológicos para tratar medo de entrar no sistema trânsito. Dura 2, 3 meses, boas metodologias. Quem faz isso? Psicólogos que não são do trânsito. Por que os psicólogos do trânsito não fazem, não ampliam sua clínica? Os psicólogos do trânsito pensam a clínica do trânsito para fazer o quê? Avaliação psicológica, obtenção de CNH. Mas a avaliação psicológica lida com pessoas que não estão no sistema também, ou que saíram do sistema vítima do sistema, por transtorno do estresse pós-traumático. Tudo isso, a gente, faz parte do escopo de quem trabalha com avaliação em trânsito. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o nosso potencial de trabalho é muito maior do que a gente imagina, que é um dos principais desafios, entender que nós temos um potencial enorme de trabalho. Só que a gente tem uma ideia pequena, restrita da clínica do trânsito. Pois não? Isso, então, os nossos marcos legais e a nossa perspectiva de entender a própria avaliação como psicólogo nos levaram ao caminho que nós estamos hoje, de pensar a avaliação psicológica num funil restrito. Mas isso vem historicamente sendo, o funil vem sendo fechado historicamente, ok? O que aconteceu? Durante muitos anos nós não tínhamos uma grande associação nacional, né, que brigasse pelos nossos direitos. A gente nunca teve voz ativa, né, a gente foi muito passivo às legislações. Os psicólogos do trânsito, infelizmente, têm mais se curvado passivamente às legislações e não interferido nos marcos legais. Mas assim, olha, não é isso exatamente, nós temos um potencial de trabalho. Mas vamos lá, não vamos colocar só a culpa nas legislações, não. Tem a ver com o nosso movimento. Nós entendemos que nós fazemos tudo isso. Será que a gente tem claro que faz parte do escopo do trabalho do psicólogo do trânsito? Essa que é a questão. Será que a gente sabe disso? Será que os cursos de especialização no trânsito deixam claro isso? Perceberam? Deixam claro que isso faz parte do escopo e que a avaliação é uma parte do sistema, obviamente uma parte importante do sistema, porque quem avalia tem condições de tratar, porque quem avalia tem condições de promover, quem avalia, entendeu? É uma parte central. Mas a gente tem que entender o espectro que isso tem, a repercussão que isso tem no sistema, ok? Para o nosso usuário. Só para ter uma ideia, etc., tá? Se a gente quiser... Quer ver uma coisa importante? Quem reabilita pessoas que foram vítimas do sistema trânsito? Quem faz reabilitação? Você conhece algum psicólogo que faz reabilitação? E reabilitação funcional psicológica é trabalho do psicólogo do trânsito. Mas qual psicólogo do trânsito que vocês sabem que fazem isso, entendeu? Então, assim, o nosso modelo mental... Desculpe o teu nome? Então, assim, o nosso modelo mental está fechado num funil que a gente, às vezes, não percebe, que a gente não está sabendo abrir o funil. Isso não é só um problema de legislação, de fato. São desafios para a nossa categoria. E olhando para a última pergunta que eu pautei para vocês, lembra que eu fiz a última pergunta, né, das 4 que eu me propus a fazer. A avaliação psicológica, portanto, é ou faz parte de uma política, ou pode fazer? Qual política seria essa? A política de segurança pública dos DETRANs, é isso, dos órgãos de trânsito? Essa que é a ideia, o nosso foco é este, mas é assim que a nossa norma nos coloca. Vamos dar uma olhada numa coisa? Ó. Primeiro, nós precisamos pensar que a avaliação psicológica, para se tornar, né, num estágio mais elevado de resposta social, de responsividade, lembra, social, de busca de soluções, a gente precisa fazer um alinhamento da avaliação psicológica com políticas públicas. De que tipo, gente? Ó, primeiro, na minha avaliação, a avaliação psicológica, ainda que se mantenha relacionada apenas, embora eu não concorde com isso, de fato, a questão da condução, mas investigar as condições psicológicas das pessoas nas situações de trânsito, e aí sim se amplia para todos os participantes do sistema trânsito, inclusive os pedestres. E, na minha avaliação, a avaliação psicológica, para se promover esse status, deve até ser alinhada às políticas de saúde, não de segurança pública no trânsito. De que maneira a gente faz isso? Dá uma olhada. A Política Nacional de Educação Brasileira, ela diz o seguinte, ó, de que a gente deve capacitar, qualificar, atualizar profissionais
reciclar os usuários, qualificar em geral para fazer o quê? Modificar valores, comportamentos e atitude visando o quê? O aprimoramento da percepção de risco no trânsito. Olha a dica importante do Plano Nacional de Educação. Não estou falando em trânsito, gente. Plano Nacional de Educação brasileiro. E diz o seguinte: a avaliação psicológica deve se alinhar à educação e segurança no trânsito. Olha a pista bacana que está dando a Política Nacional de Educação. Por outro lado, se a gente olhar a própria Política Nacional de Trânsito, que é outra política, né? Ela diz o seguinte, ó: esta política deve reconhecer que o trânsito é uma questão de saúde pública. Bom, tem alguma linha nos colocando aí, né? Vamos para frente. Política Nacional de Promoção à Saúde. Ela diz o quê? Que o Código Nacional de Trânsito Brasileiro deve ter como prioridade a defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Novamente vem a saúde. Eu estou pegando várias políticas brasileiras, ok? O que isso não diz? Qualquer que seja a política que você refira, saúde, de trânsito, de educação, etc., a conclusão que a gente pode ter? Que elas dizem que as condições de saúde do indivíduo interferem no trânsito e o trânsito interfere na saúde do indivíduo. Portanto, entenderam agora onde eu quero chegar? Esta é a base por meio do qual toda avaliação psicológica e todas as atividades psicológicas do trânsito deveriam ser erguidas. Considerar que o trânsito interfere na saúde das pessoas, assim como as condições de saúde das pessoas interferem no trânsito. Se a gente tiver isso como miríade, né, como ponto de partida, agora a gente pode pensar a avaliação psicológica do ponto de vista clínico e epidemiológico, entenderam agora? Que era o ponto inicial que eu estava formulando. Em vez de pensar a avaliação psicológica olhando para a CNH. A CNH é um resultado administrativo da nossa atuação, não é o resultado objetivo da nossa atuação. Né? É um resultado administrativo da nossa atuação, uma consequência administrativa. A consequência da nossa situação no sistema trânsito é promover saúde, o comportamento seguro, a saúde mental das pessoas, porque a gente tem como pressuposto de que pessoas com menos saúde aumentam o risco no sistema, e o sistema com muito risco faz com que as pessoas percam saúde. Entenderam agora a ideia? Esta dobradinha, esse nexo, este vínculo, ele é o pressuposto de partida que, no meu modo de entender, sustentaria a modernização das metodologias de avaliação psicológica no trânsito. E, em função disso, com a associação entre informações clínicas e informações epidemiológicas, que existem vários no país, tá? Nós temos vários sistemas o próprio Detran tem, tá? DPVAT, Sistema Viva, a gente tem muito sistema de informação epidemiológica no país sobre trânsito. Nós não usamos. Nós não usamos. Os psicólogos não usam ao seu favor. Você poderia estar no seu sistema, no seu computador, com a informação epidemiológica online, e você atenderia o José ou a Maria, você faria avaliação clínica, avaliação psicológica, psicossocial, todo o seu sistema de avaliação, e ali a informação do grupo sociodemográfico, das características sociodemográficas, porque você tem idade, né? Você tem sexo, você tem uma série de informações daquela população que está atendendo, e você compara com a informação epidemiológica nacional, porque os sistemas existem, eles só não se comunicam. Os sistemas existem, são vários, tá? São tantos que eu não consegui nem selecionar todos. Mas informação epidemiológica nós temos. Taxas de indicadores epidemiológicos de prevalência, incidência, para cada tipo amador, profissional, motociclista, pedestre, óbitos, não óbitos, taxas de danos. Nós temos informação sobre tudo no país. O que a gente não tem é ligação disso com as informações do sistema de avaliação de médicos e psicólogos, tá, pessoal? Isso fragiliza a avaliação. E, novamente, estou tentando, de certa maneira, provocá-los para dizer o seguinte: olha, se a gente não enfrentar essa situação hoje de novo, nós vamos voltar, né, a 98. Porque a sociedade vai nos cobrar de novo. Por que as taxas de acidente, óbitos, prejuízos, a matança continua no trânsito? Qual é o papel de médicos e psicólogos nessa história? Por que o sistema de avaliação não tem controlado, não é zerado, não é essa questão, controlado, tendo resposta sobre esse assunto, né? Em que medida o sistema pode interferir, promover, restringir, inibir, né? Essa é a ideia central, entenderam? Então, com base nesse sistema de informações, a gente, inclusive, pode identificar quem é o nosso usuário vulnerável, gente. Lembre, isso acontece muito na área do trabalho, né? Olha que interessante. Se você é um trabalhador de mina de carvão, e você vai num médico e diz assim: olha, doutor, doente, faz o exame, descobre que o sujeito está com pneumoconiose, ok? Que é uma doença dos pulmões. Aí o médico pergunta para ele: onde é que você trabalha? Eu trabalho numa mina de carvão.
a taxa epidemiológica é altíssima. Então, perceba, se eu apenas disser para você assim, eu tenho isso, eu te pergunto onde é que você trabalha, eu já tenho uma informação epidemiológica que você tem uma taxa de insucesso em saúde muito grande, essa informação é importante para você? Muito bem, então qual a informação que é importante para quem vai entrar no sistema trânsito? Eu tenho idade X, tenho um risco de trauma crânioencefálico 22 vezes mais do que o outro, sou do sexo masculino que é mais impetuoso, especialmente quando é mais jovem, ou não, sou uma pessoa de 45 anos que a taxa reduz, se você pegar as curvas de morte no Brasil, dos 15 anos que vítima até os 44 anos, as taxas são enormes. Começa a reduzir a partir dos 45 anos de idade, porque a curva de maturação é diferente, os ciclos vitais são diferentes. Não aprendemos isso em psicologia? Os ciclos de desenvolvimento são diferentes? São diferentes. As pessoas se envolvem em risco de forma diferente, percebem risco de forma diferente, se comportam diferente. Eu não posso ter o mesmo sistema para todo mundo, como uma régua, gente. Isso está errado no sistema de avaliação. A gente precisa ter mais perspicácia, mais dinâmica no sistema de avaliação. É isso que vai valorizar o sistema de avaliação e vai dar informação mais precisa para a gente saber exatamente o potencial de contribuição, de resposta à sociedade que nós vamos fazer. E aí vai implicar que os nossos editores, como o Dr. Ivan Rabelo, por exemplo, ali, vai fazer com que as editoras brasileiras desenvolvam sistemas kits de avaliação mais apropriadas às populações, às características das populações. Isso vai fazer com que a gente tenha que desenvolver novas metodologias de avaliação mais apropriadas às respostas que a gente tem que dar em sociedade. Então, por fim, gente, a gente não pode perder de vista que a população não tem as mesmas condições maturacionais, e aí, né, eu não posso, novamente, pegar um teste A e usar de 8 a 80, como se apenas colocar na tabela geral me desse a resposta sobre a condição maturacional das pessoas. Não vai dar. Todos os testes psicológicos têm validade intrínseca, foram aprovados, verificados por especialistas, está tudo bem, mas eles não dão a resposta das condições maturacionais nem as condições epidemiológicas da nossa população. Nós precisamos usar a cabeça, usar o juízo crítico, alinhar as informações e realmente fazer um trabalho de avaliação. Senão você não vai fazer uma avaliação, você vai voltar ao tempo do psicotécnico da década de 50, em que bastava uma pessoa que não fosse psicólogo aplicar os materiais e dar a resposta. E a gente sabe os problemas que isso tem na nossa categoria, em que a gente terceiriza, né, alguns desavisados ainda terceirizam o trabalho, e aí você não sabe se isso agrega ou não prejuízo no sistema, ok? Gente, para terminar, para não cansá-los mais, se a gente pensar hoje no aperfeiçoamento do trabalho de avaliação psicológica, considerando hoje a realidade atual, mantendo a avaliação coercitiva, inicial, compulsória, ok? Eu acho que o Ivan também tem essa tendência em concordar, que mantendo a avaliação compulsória, e a gente ampliando a avaliação da capacidade para avaliação de funcionalidade, ou seja, operando no nível do comportamento, percepção de risco, vulnerabilidade, resiliência, tudo que a gente conversou um pouco agora. Primeiro, o nosso rastreio inicial para concessão de CNH, primeiro melhoraria. E a gente teria a chamada técnica de rastreio. Okay? A gente faria um belo rastreio clínico epidemiológico. Se a gente tiver, e se for aprovado, como é a nossa expectativa, a avaliação psicológica para o acompanhamento, seja na renovação ou qualquer outro tipo de intercorrência no sistema trânsito, nós faríamos de novo a avaliação psicológica, e essa segunda avaliação psicológica, ela validaria a primeira no sistema de informação. E aí a gente teria o início de uma validade que a gente chama ecológica, em que o sistema se autoalimenta da avaliação inicial. José fez da primeira, José fez da segunda. Então eu posso comparar o resultado, em vez de eu olhar apenas para o teste do José, eu olho o histórico dele, o conjunto epidemiológico, as informações geradas na primeira informação, as informações geradas na segunda avaliação, e validaria o sistema na segunda. Mas, gente, isso ainda é avaliação. Vai ter uma hora que talvez José se acidente, ou provoque acidente a alguém, volta para a avaliação. Neste momento, o nome desta atividade chama perícia psicológica, que é verificar se há uma associação entre o comportamento e o dano, para a vítima e para o condutor. Aí sim é perícia psicológica, é a terceira. Perceba, se é de novo José, eu tenho, ao longo de um tempo, nova informação psicológica, clínica, epidemiológica do José, ok? Que volta para o sistema e alimenta de novo. Perceberam que eu estou validando todo o processo de avaliação? Eu estou tendo informação acumulada no tempo e no espaço, epidemiológica, clínica, psicossocial. E aí, gente, olha a contribuição que nós estamos fazendo à população brasileira. Nós estamos fazendo um check-up de saúde, um grande prontuário. Nós estamos construindo um grande prontuário em saúde mental, em saúde psicomotora,
em comportamento seguro, em percepção de risco, ok? Validando internamente o nosso sistema e não somente os instrumentos, mas validando a compreensão que a gente está no sistema, alimentando o sistema com informação. E, gente, e se alguém se suicidar ou se alguém morrer no sistema de trânsito, ainda podemos fazer autópsia psicológica. Verificar se tem alguma coisa a ver a morte com os eventos anteriores, né? Então, perceba, nós temos várias possibilidades de instalar um sistema mais organizado metodologicamente. Então, com isso, que eu acho que é o grande desafio, em termos de perspectiva, nós temos como melhorar no sistema assim. Não nos falta metodologia, não nos faltam conhecimentos. A gente não tem problema com conhecimento teórico sobre esse assunto. Nós temos bastante hoje na psicologia do trânsito. Graças a Deus, estamos aumentando a produção do conhecimento, né? Então, quem viveu a psicologia do trânsito, né, antes de 2003, basicamente tinha um livro nacional para estudar, né, que era o livro do professor Reiner Rosestraten, falecido em 2008. Ok? Uma grande personagem que eu homenageio aqui de fato, né? Quem conheceu o professor Reiner, eu tive a oportunidade de conhecer, participei de várias bancas de mestrado e doutorado do professor Reiner, um personagem muito importante para a psicologia brasileira, especialmente a psicologia do trânsito. E ele tem esta obra, produzida em 88, que se tornou um ícone, né? E que chegou em 2003, nós produzimos esta, Comportamento Humano no Trânsito, não sei se vocês lembram, que resultou em um seminário em Florianópolis que nós fizemos em 2002. Em 2003 produzimos essa obra, que se tornou depois um ícone de quantos anos já? Quase 17 anos, né? 14 anos, desculpe. 14 anos, e essa obra ficou 22 capítulos, quase 18 pesquisadores do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? Uma obra que se tornou obra nacional, porque a gente tinha falta de produção material. Depois daí começaram a surgir novos materiais. E hoje, em 2017, estou vindo aqui para vocês mostrar o terceiro segmento, né, que é o Manual de Psicologia do Trânsito, que eu vim aqui conversar com vocês. Tudo que eu estou conversando com vocês é um pouco depois de, olhando um cenário de quase 20 anos de Psicologia no Trânsito, quando eu e os meus colegas, inclusive o Ivan, participam de um dos capítulos importantes do livro, quando a gente lá do laboratório em Florianópolis, ok? A gente faz essa obra, a gente olha 20 anos de produção em Psicologia do Trânsito e como é que a gente pensa. É o que eu estou tentando demonstrar isso para vocês hoje. Eu acho que a gente tem bastante perspectiva, nós já sabemos onde estão os problemas. Não é novidade para a gente onde estão os problemas. Agora, a gente precisa de soluções, a gente precisa avançar. E a gente tem que apontar, passo a passo, quais são os nossos desafios. Mas desenhar mesmo, sabe? Dizer qual a metodologia, qual seria o padrão, qual é o pressuposto, qual vai ser a política, qual é o alinhamento. A gente tem que desenhar a obra. E eu diria para vocês, olhando para o cenário que eu vi para trás, com pouca referência, e olhando para o cenário hoje, nós melhoramos muito, né? Então, essa obra resulta, e uma coincidência muito interessante, que um dos autores desse livro que está comigo, que produziu comigo, é também um holandês, porque o professor Rosestraten era holandês de nascimento. E hoje eu tenho um orientando de mestrado que fez esse livro comigo, que também é holandês, uma feliz coincidência de ter mais um holandês contribuindo para o estudo em Psicologia no Trânsito do Brasil. Tá certo? Então é isso, queria agradecer a presença de vocês, dizer que é muito importante que, felizmente, depois de tantos anos, temos uma Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego no Brasil, né? Felizmente conseguimos construir, né? Ela nasce um pouco lá pelos ventos do sul, né? Então ela nasceu em dezembro de 2015 e está subindo, né, no Brasil inteiro, e está muito bacana isso, ver hoje na Bahia, na costa do Sauípe, a gente vê todo esse cenário de várias federadas e estados se organizando. A Bahia já foi uma das primeiras, e saber que a Bahia, inclusive, contribuiu muito para as novas propostas. O Gianni estava nesse, né, com todo esse grupo, trabalhou muito para as novas propostas do CTB. Então, a Bahia teve uma contribuição importante. Aliás, a Bahia foi um dos estados que tem história em Psicologia do Trânsito, né? Precisa retornar ao cenário nacional, né? Espero que retorne muito brevemente, né, como já está acontecendo com a Federada. Então, temos uma associação. Acho que a gente deve, de fato, gente, perceber que, para agir politicamente em sociedade, você precisa de um bom ator. Sozinho você não sabe, você não consegue fazer, vocês sabem disso. A gente precisa ter um bom ator nacional. A Psicologia do Trânsito é uma especialidade que precisa de um bom ator nacional. A gente precisa de um bom site, a gente precisa de um bom autor, de uma boa associação nacional. A gente não tem uma revista científica nacional, né? Já tivemos na época do professor Rosestraten, mas morreu quando morreu ele, né? Então, assim, a gente não pode fazer essas obras tão individuais, porque senão fica. A gente precisa de obras coletivas. Estamos num estágio que a Psicologia do Trânsito tem que ou avança,
ou retorna ao estágio de 98. Tá? Eu estou apostando que a gente avança. A gente tem inteligência para isso, a gente tem força para isso, a gente precisa trazer as entidades para isso, os conselhos, que é importante, é um ator privilegiado no cenário, mas a gente precisa fortalecer a associação. Então, por favor, recomendo, associem a Brapsit, ok? Os psicólogos divulguem, né? Porque ela é a grande força nacional hoje. Qualquer pessoa pode participar, inclusive da diretoria. Eu fiz parte dessa agora, sou diretor científico. Não vou ficar, eu acho que o poder tem que ser distribuído, não tem nenhuma pretensão de ficar. Acho que ajudamos a construir, chegamos num estágio bom. Nós temos que ter, estou até falando com a Giane, vamos lá, quem é da Bahia que pode entrar? Então, vamos lá, vamos construir a associação e mexer nas pessoas, ok? Fazer com que as pessoas ocupem esses lugares também. Então, queria agradecer, gente, a participação de vocês hoje, dizer que eu estou muito feliz de poder ter lançado esse livro com o Ivan, espero que vocês gostem, né? E espero que a gente possa ter mais material, espero que a Bahia possa contribuir nos próximos materiais em Psicologia do Trânsito, né? E vocês, como participantes do Sistema Trânsito, que a gente fique mais ativo no sistema e menos passivo, tá certo? Era isso o recado que eu tinha a dar para vocês hoje, espero ter contribuído, tenho que retornar lá para a Costa do Sauípe, o evento está muito interessante lá, vale a pena, uma pena um pouco longe aqui da capital, quem sabe a gente faça um outro, né? Promovo, acho que a seccional vai ter que, daqui a pouco, cuidar um pouco disso, né? De como ver seminários locais sobre o assunto. Mas muito obrigado pela presença de todos e vamos em frente, né? Tá bom? Sim, não dá. Se vocês quiserem contribuir, fazer algum tipo de contribuição, por favor, fique à vontade. Estou um pouco inquieto. Parabéns, gostei muito, muito produtiva, muito esclarecedora, concordo plenamente. E nós que estamos ali no rush, né, na linha de frente, acho que a inquietação, quando você veio falando, eu falei, gente, ótimo, perfeito. Mas o que eu levanto, que acho que paralelamente a isso, nós temos que ver que hoje os candidatos mudaram. E hoje nós temos a violência, temos a agressividade, tudo está acentuado, vamos colocar. O questionamento que eu falo é o seguinte, a proteção, como é que você vai dar? Você vai apurar a avaliação psicológica e, de repente, um senhor de 55 anos, que é motorista há 30 anos, e daqui a pouco você vai fazer uma avaliação e você vai detectar algo e o que você vai fazer? Aí ele vai falar a questão social, eu estou desempregado, para pegar um emprego, eu tenho uma família de... Né? Quem está na linha de frente percebe isso todos os dias. Então, tem como você fazer uma pequena leitura assim, como é que você consegue ver de repente, você apurar a avaliação, de uma certa forma, em contraste com essa situação que nós temos. Rogério, assim, eu acho que tu faz perguntas muito importantes, mas vamos lá. De fato, eu estou apresentando em termos de perspectivas gerais. Obviamente, se a gente for questão por questão, a gente vai ter que debater uma por uma, tá certo? Mas é bacana. Vamos lá. Primeira coisa, Roberto, eu vou dizer muito claramente do que eu penso sobre isso. Eu acho que a primeira avaliação, que é o check-in entrar no sistema trânsito, como ele tem um nível de aptidão muito baixo, okay? Em geral no Brasil o nível de aptidão é baixo, né, para a primeira avaliação, Roberto, acho que você só deveria restringir a ida para o sistema trânsito se você tivesse, ao mesmo tempo, restrição de capacidade e funcionalidade. Por exemplo, perceba, o que eu estou querendo dizer? Tenho MI, né, resultado inferior num teste de atenção. Isso não está me dizendo nada em termos de percepção de risco ainda, porque se você pensar hoje um teste de atenção, vou usar atenção porque eu acho que todos vocês usam, mas como todo remédio, né, teste de atenção, todos os testes psicológicos têm os princípios ativos, né? Então, tem pelo menos 3 coisas importantes, né? A produtividade, a omissão e o erro, tá certo? Vamos lá. Para que servem essas coisas? Olha como isso é interessante pensar em termos psicológicos. Para que serve o total de pontos de um teste? Produtividade. Sim. O que isso tem a ver com o trânsito? Vamos lá. E se eu faço baixo, se eu faço alto? Pouca produtividade é ruim? Ruim em relação ao quê? Porque uma pessoa pouco produtiva, ou seja, com total menos score baixo, pode ser uma pessoa cuidadosa.
Perceba, a hipótese pode ser exatamente o contrário. O que eu estou querendo dizer? A gente precisa aperfeiçoar nossa metodologia entre função psicológica e comportamento. Enquanto a gente não aperfeiçoar muito, a questão que tu fica, né, que tu colocas, fica um pouco em suspensão. E vou te complicar agora a história. Se eu pegar somente essas 3 variáveis, total de pontos, qualquer um teste que você quiser, tá? De atenção, erro e omissão, o que significam as 3 coisas? Quer ver coisa interessante? Se eu pegar essas 3 variáveis e plotá-las umas contra outras, você vai ter 12, pelo menos, hipóteses. 2 delas são graves, são mais severas. As outras 10, você não sabe se são. Provavelmente não são. Quais são as hipóteses severas? Perceba, o que é total de pontos? Velocidade do processamento cognitivo. Velocidade. Né? Isso, até aí é o que você chega com total de pontos. Você pode ter mais lentidão no processo associativo, portanto, menos velocidade no processo associativo, mais velocidade. Até agora tudo bem. Mas aí você tem um cara que tem um score alto de resposta, e aí você tem erro alto e omissão alta. O que significa erro alto? Erro significa que ao discriminar estímulos, eu não reconheço as semelhanças tão bem quanto deveria. Então, erro tem a ver com capacidade de discriminação, ou seja, se eu erro bastante, eu estou informando. Então, agora eu associo um com o outro agora. Sou veloz e erro muito. Já começa a interpretação melhorada, não é isso? E se a omissão for alta? Omissão, o que significa omissão no teste de atenção? Olha que interessante. Olha que interessante. Nós precisamos pensar nisso que a gente está fazendo. Ó. O erro diz respeito à capacidade de discriminação. Semelhanças de diferentes estímulos. A omissão tem a ver com a capacidade de retenção daquela diferença. Então, a hipótese de omissão tem mais a ver com recurso mnemônico. Olha que interessante. São 3 informações diferentes. Agora, junta elas. Vamos lá? Aumenta a produtividade, aumenta a erro e omissão. Hipótese: velocidade do processo associativo, portanto, processo cognitivo em aceleração, ok? Mas, se eu tenho erro alto, dificuldade de discriminação, da diferença e semelhança entre estímulos. E omissão alta, dificuldade de retenção do estímulo discriminado. Então, o erro tem dupla via, ok? Então, qual é o pior dos mundos? Acelero muito e erro muito, omito muito. Porque eu, ao acelerar, reduzo a minha capacidade de discriminação, e todo o cérebro faz isso, basta você acelerar, a sua tendência a errar. Por isso que os testes de atenção têm controle de tempo, porque essa é uma variável que ou inibe você ou deixa você correr de forma expansiva. Por isso que tem controle de tempo. Controle de tempo é um controle inibitório do sistema. E a omissão alta, dificuldade de retenção do que eu discriminei. Então, se eu jogar as 3 variáveis juntas, eu só estou falando só de um teste de atenção, tá? Não estou falando do processo como junto. Eu falei para vocês, se eu juntar essas 3 variáveis, se fizer menos, mais, menos omissão, mas eu tenho 12 possibilidades. 2 são severas. Ok? Isto aqui é uma informação clínica, que eu ainda não sei qual a relação direta com o trânsito, ok? Ponto 1. Então, seja jovem, 18 anos, seja aquele senhorinho que tu falou, o que aconteceu? Eu ainda não tenho informação suficiente para dizer, bom, vai ou não vai para o sistema trânsito? Eu ainda não tenho. Então, o que você poderia dizer? Hoje, você erraria menos se você fizesse isso como rastreio e esperasse pelo menos 1 ano ou 2 anos para ver o desempenho. Porque eu faço avaliação de segunda e faço o quê? Retroatividade, faço follow-up no sistema, uma avaliação de segmento. E aí eu vou confirmar se a minha hipótese original de severidade ou não severidade, se tem impacto no sistema comportamental. Como eu não fiz isso em pesquisa sistemática, e, portanto, não tenho essa informação à minha disposição, eu tenho que fazer isso todo dia com José e Maria. Eu tenho que hipotetizar, intuir, né, que isso pode ou não pode acontecer. Só que eu não posso trabalhar desse jeito em avaliação, porque eu não estou trabalhando com evidência, eu estou trabalhando intuitivamente, com uma inferência que eu não tenho controle. Então, eu preciso aprimorar esse sistema. Então, eu preciso de informação epidemiológica do José ou da Maria. Idade, condições demográficas, se trabalha aonde, se vem na região rural ou não, vai dirigir tobata, tratorzinho, ou é o cara que vai... Eu preciso de mais informação, primeiro. Depois eu alimento o meu sistema. Aí eu estou atendendo o José, perceba, eu tenho mais informação já. E o próprio José me dá informação específica. O meu sistema de procedimento vai me dar informação específica. Só que ele ainda está insuficiente para colecionar essas evidências. Nós precisamos ser treinados para fazer isso, entendeu, Rogério? Precisa ser treinado para fazer isso, metodologicamente treinado. Eu dei exemplo para você de atenção e perceba, não sei se a gente sabe ainda nem hipotetizar todos os possíveis graus de resposta que tem só isto. Pegar o resultado, percentual, jogar na tabela,
vamos lá, né? Não precisa de muita sapiência. Agora, interpretar as hipóteses possíveis e descobrir quais são as duas mais severas é diferente já começou a melhorar o sistema. Aí, se eu tenho um resultado de outra técnica e me diz, então deu alta de impulsividade no oralto, não é isso? Ok, aí diz, bom, ele acelerou, aumentou o erro, aí ainda deu impossível. Aí, bom, meu sistema começa a colecionar evidências mais sólidas, ok? Mas eu preciso ser mais treinado no sistema de evidências clínicas. E se eu associar isso no plano epidemiológico, a riqueza da informação, o nível de detalhe vai aumentar muito. Eu tenho clareza disso, né? Porque a gente faz isso em pesquisa. A gente coleta a informação. Então, assim, novamente, as populações não são iguais, eles têm sistema de risco diferente. Então, no final das contas, eu vou chegar ao comportamento protetivo. Eu vou chegar lá a pessoas que detêm mais ou menos resiliência. Eu vou chegar a essa informação, mas eu preciso de uma sequência. E como é que a gente vai conseguir essa sequência? Quando eu tiver um banco de informações alimentadas nacionalmente, eu lá no Acre ou aqui na Bahia, quando José chega, o José, coitado, eu estou usando como exemplo, né? Mas quando José chegar na minha frente, aí puxo no meu sistema informação epidemiológica. Meu José tem 45 anos de idade, é amador, ou profissional, e já dirige ou não dirige, Aí eu banco epidemiológico. Quem tem 45 anos de idade, sistema de risco, grau de... possibilidade, chance de acidente, tudo na minha frente. E aí eu coletei minhas informações com qualidade. Aí eu tenho um checklist que não é só mais checklist de atenção, eu tenho checklist de percepção de risco, grau de resiliência. Por que a gente não avalia bem-estar no trânsito, pessoal? Checklist de bem-estar. Né? A gente tem uma série de informações clínicas que a gente não coleta. A gente nem faz anamnese direito. Joga para o coletivo, entendeu? E jogar para o coletivo pede informação clínica. Não tem jeito. Então, a metodologia precisa mudar, o padrão precisa mudar. E ao aprimorar o padrão, eu não tenho dúvida que a saída do sistema será mais rica, de melhor qualidade, maior integração de evidências. Isso não resolve, mas aprimora, cara, a qualidade da avaliação vai para outro nível. Agora, aí, Rogério, assim, a gente precisa de um grande plano de formação. Porque aí a gente vai precisar melhorar a nossa capacidade de coletar evidência clínica. Sabe por quê? Eu tenho que saber quando uma determinada condição psicológica passou do ponto e virou alteração clínica significativa. A gente precisa lembrar aquelas coisas que a gente não lembra mais da faculdade, tá? Que é assim, uma condição clínica, ok? Eu estou em luta, é uma condição clínica, mas não é doença. Ok? Estou triste. É uma variação de humor, mas não é doença. Quando uma condição passa do ponto, tem uma linha divisória, ok? E essa linha divisória chama alteração clínica significativa. Aí tem outros nomes. Deficiência, déficit, distúrbio, disfunção, perda, e transtorno. Eu sei diferenciar tudo isso? Eu tenho evidência disso no meu processo de avaliação clínica? Isso vai exigir um processo de formação um pouco mais arrojado, porque se eu vou investigar mais clinicamente, eu preciso de mais capacidade de coleta de evidência, enxergar isso mais. Eu vou precisar me capacitar mais, cara, isso não tenha dúvida. Porque se você aumenta a qualidade do processo, vai exigir mais conhecimento, e metodológicos, conhecimentos conceituais. Vai exigir necessariamente. Obrigado pela provocação. Rapidamente, eu queria saber, você colocou várias posições, né, de novas avaliações, novo contexto do psicólogo como perito, como essa coisa. Queria saber como fazer valer ou quando pode ter essas mudanças na nossa realidade. Hein? Meu nome é Marcos. Bom, como a gente está na Bahia, tempo, né? Como dizia o Gilberto Gil. O tempo depende da nossa capacidade de imprimir essa mudança, ok? Eu acho que assim, a gente tem uma linha de trabalho que é normativa, né? Que a gente chama de normativa, mexer nas legislações, ok? Por exemplo, ano passado colocamos honorários, deu uma pontinha ali de referência. Os últimos 10 anos tentando mexer no CTB, já tem uma proposta, já vai para a Câmara dos Deputados,
de aperfeiçoar o trabalho de avaliação no CTB. Precisa mudar no CTB, senão não adianta aquelas resoluções na sequência. Isso é uma linha de frente, atacar a normativa. A gente precisa de uma linha de frente para desenvolver as novas metodologias de avaliação, de associar o que eu tenho afirmado para vocês, o dado clínico e epidemiológico. Então, desenvolver um standard, desenvolver padrões de avaliação. Outra linha de frente, né? O trabalho de formação dos psicólogos na área. Precisa melhorar os cursos de especialização, precisa ter um novo foco. E uma última linha de frente, uma quarta, ter atores políticos nacionais qualificados. E aí começamos por onde? Ter uma associação nacional representativa da categoria Abrapcit. Então, assim, eu diria que a gente tem várias linhas de frente, tá? Todas as linhas de frente, no seu tempo, estão tentando, de certa maneira, dar conta de problemas que a gente tem acumulado nos últimos 20 anos, especialmente, ok? As resoluções vêm fechando o trabalho do psicólogo. Então, a gente precisa abrir o funil de novo. Para abrir, a gente precisa de várias frentes. Tem que atacar de todos os lados, como eu referi antes. Então, o tempo vai nos dizer, tá? Eu diria que o cenário que a gente tem discutido é o seguinte: o que a gente não viu em 30 anos, talvez a gente veja nos próximos 5 anos um avanço que a gente não teve em 2015. Eu acho que a gente está vendo um avanço. Assim, a Câmara dos Deputados já está aceitando discutir, os médicos já estão conosco discutindo, coisa que era rara há 5, 10 anos atrás, você se reunir com a Associação Brasileira de Medicina, que tem feito um esforço bacana de se reunir com psicólogos, e especialmente lá no sul do país tem sido uma coisa bacana. Assim, estão fazendo congresso juntos, estão trazendo as discussões juntos. A gente está fazendo uma coisa que, olha, a gente não vê há algum tempo, tá certo? Então, assim, a gente está num movimento positivo, um movimento empoderado. Precisamos aproveitar a onda, né? A gente vai ter que acelerar a onda se a gente quiser acelerar a onda, né? A gente vai precisar de mais pessoas acelerando a onda. A gente precisa fazer com que a Abrapcit continue existindo, porque a gente já teve uma Associação Brasileira de Trânsito que morreu no final da década dos anos 2000, ok? Por falta de participação. Então, a gente não pode desprezar isso, entendeu? O tempo vai nos dizer. Eu, na minha avaliação, eu acho que os próximos 5 anos serão muito interessantes. Eu acho que algumas mudanças vão acontecer, sim. Eu acho que eu estou percebendo esse cenário nacional, a gente circula pelo país inteiro. Os DETRANs, aí vem uma coisa muito importante, já tem 3 DETRANs em 3 estados diferentes querendo fazer convênio com a universidade para coletar o dado epidemiológico juntos. 3 DETRANs do país já sinalizaram interesse, 3 DETRANs importantes, 3 estados brasileiros. 3, coisa raríssima de acontecer, como a gente nunca viu, DETRANs interessados em coletar informação clínica e epidemiológica no mesmo sistema. Um deles é do Sul, o outro é do Sudeste, né? Então, já temos, e assim, pessoas que vieram e se ofereceram, os DETRANs se ofereceram pessoalmente para a gente fazer isso junto. Então, já temos projeto piloto para desenvolver o sistema de dados epidemiológicos. Entendeu? Assim, as coisas estão numa onda, né? Sistema de informação de atenção básica, quando você puxa, só tem deficiência. Só tinha deficiência em 2003, só tinha deficiência. Quando eu fui discutir, aí eles me convidaram para ser secretária de saúde. Quando eu peguei e eu vi, eu falei, e onde que entra? Chamei os agentes comunitários e perguntei para eles, onde é que vocês colocam a saúde mental aqui? Não tem. Eu falei, então, bora abrir um quadrinho aí embaixo. Então, assim, isso em Minas Gerais, a gente começou isso no interior em 2003, que se foi falar em saúde mental, né? Então, ele entrou, eu colocando um quadrinho, porque o médico me disse, como um promotor de justiça me disse aqui em 2006, tem diferença entre deficiência e doença mental? Eu não sabia. Então, é essa a nossa realidade, né? Então, é uma luta, né? Como você acabou de dizer, foi um esforço bonito do médico, né? Porque, se deixar, eles não querem que a gente se coloque, né? É difícil. Hoje eu trabalho numa clínica que tem 24 consultórios. Só eu de psicólogo, o resto tudo médico. Então, eu tenho que me colocar danada, sabe? Mas é muito bom isso, né? Mas é preciso mesmo essa luta, porque eu não sei como é que está o sistema de informação. Essa questão epidemiológica, eu não sei a história, né? O histórico epidemiológico da gente é complicado, porque não tem registro, né? Não tem registro. Se não tem registro de saúde mental, como é que entra o trânsito na saúde mental, hein? Né? A gente está trabalhando com o trânsito em sentido coercitivo, em sentido, né, da segurança pública, não de saúde mental, né? Os bancos de informação, não somente brasileiros, mas mundiais, melhoraram muito. A gente pode, inclusive, fazer uma relação entre o nosso dado e o dado da ONU, tá? Os sistemas hoje são mais robustos e mais complexos. E eu vou te dizer assim, uma coisa bacana. Minas Gerais é o estado mais avançado.
né? É o mais avançado e é onde vai fazer um projeto bacana lá. Então, assim, a gente tem já um cenário no país desenhado, a gente está sabendo o que está acontecendo, tá certo? Então, a gente sabe onde a gente pode avançar com mais rapidez, um pouco na direção da pergunta do Marcos. A gente já sabe onde pode acelerar mais. E, felizmente, coisa que a gente não conseguia fazer pesquisa com o Detran, não conseguimos. Hoje a gente já tem sinais de que eles querem fazer com a gente. E, novamente, também a gente não conversava direito com outras entidades profissionais, nós já estamos conversando melhor. Então, assim, a gente está num cenário importante, como eu já não vejo há muitos anos, né, e quem olha o trânsito 20 anos para trás, está vendo que o cenário está interessante, só que a gente tem que aproveitar a onda e surfar nela, né, em cima dela. Não tem que ficar embaixo, não tem mais tempo para continuar se queixando, se sentindo menor, não. Vamos começar no nível, a gente tem metodologia, a gente tem teorias robustas, a gente pode fazer um novo pressuposto de avaliação, a gente pode alinhar na política pública bacana, a gente pode desenvolver uma metodologia nacional mais apropriada, mais rigorosa, buscando evidências, não apenas centradas no instrumento, mas no processo de evidência. A gente sabe desenhar isso. Eu diria que não é o nosso problema desenhar, só que a gente precisa formar psicólogos para isso, ter uma associação que banque isso com as outras associações juntas, ter mais força legislativa, se você tem mais de uma associação juntas. Agora, a gente precisa também que os conselhos entrem a gente precisa que os conselhos nos ajudem nisso, porque os conselhos também é um grande ator social. A gente precisa que as comissões locais, dentro e fora dos conselhos, façam com que os conselhos interpretem isso como algo positivo e importante para a categoria. Os conselhos precisam estar juntos, porque é uma força política importante, tá certo? Então, eu acho que a Bahia e toda a equipe da Bahia já tem mostrado que está muito interessado nisso. Então, vamos lá, vamos trabalhar nesse sentido, não é isso? Queria agradecer a você, Roberto, a todos os presentes pelo evento. Assim, foi uma noite de muito conhecimento. Eu sou de Feira de Santana, estou aqui exclusivamente para a sua palestra. Muito obrigada. E falar, dessa... E assim, dessa perspectiva sua, de ver a avaliação como macro, não só a aplicação de instrumentos, mas observar o indivíduo em todo o seu contexto. E esse, sim, é a grande dificuldade nossa hoje. Mas eu acho que foi muito esclarecedor. O Conselho acolhe, com muito amor, carinho e respeito, a avaliação do trânsito. Está de portas abertas para todos vocês, especialmente na questão de avaliação psicológica do trânsito. Muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Espero que vocês tenham um bom retorno para casa e possam apreciar o nosso material. Tá bom? Grande abraço para todos. Eu já comprometi com algumas pessoas.